transformar a indústria por meio da inovação tecnológica sustentável. Esse é o propósito da SKA. Mais do que oferecer softwares líderes de mercado, a SKA se propõe a impulsionar resultados, promover o desenvolvimento e construir relacionamentos, para juntos caminharmos rumo à nova era da indústria brasileira. Com escritórios regionais que atendem todo o território nacional, a SKA conta com mais de 300 colaboradores e áreas especializadas no atendimento personalizado de clientes e parceiros. A partir da ética e do comprometimento, nossos times estão empenhados em oferecer a melhor experiência, promovendo mudanças no pensamento das engenharias e manufaturas, otimizando recursos, entregando mais resultado e buscando novas formas de conceber produtos. A transformação digital está trazendo novas alternativas para a engenharia e manufatura, impactando empresas e processos. A SKA está pronta para auxiliá-los nesta caminhada. Bem-vindo ao SKA Connect. Novos tempos, novas tecnologias, novos desafios. SKA, conectando a indústria 4.0. Olá pessoal, tudo bem? Você deve estar se perguntando o que é essa peça que ela está fazendo na minha mão. Bom, essa peça é uma peça impressa em 3D, é um pedal. Eu acho que dessa forma fica até mais fácil identificar. Mas o ponto que eu queria que vocês prestassem atenção aqui é o seguinte: nessa estrutura de alívio que nós temos internamente. E não só isso, mas também nessa textura 3D. Estrutura essa que está em todo o interior da peça. Então a gente tem essa estrutura de alívio em todas essas partes vazadas da peça. E também, como eu disse antes, nós temos essa textura 3D na parte superior do pedal, onde de fato precisa ter um contato, onde de fato precisa ter uma aderência, né, maior. Bom, esses recursos, se nós formos olhar para uma ótica de construção em um CAD, por exemplo, um software de CAD, seriam recursos que necessitariam de diversos passos, ou seriam recursos que necessitariam de diversos recursos, né, para a gente fazer a construção. Tanto pela complexidade da estrutura de reforço, quanto pela forma que é essa textura 3D. Porque ela é uma textura 3D graduada. Talvez não dê para ver direito pela câmera, mas ela é uma textura 3D graduada, que ela é maior no centro e vai diminuindo para as bordas. Fazer isso então por um software de CAD seria algo bem complexo, bem difícil ou bem trabalhoso, né? E se eu dissesse para vocês que é possível fazer isso de forma muito fácil, em poucos passos, e ainda assim, também ainda mais, né, utilizando um STL como base, um arquivo STL, um arquivo de malha, né, como a gente conhece. Bom, eu sou o Mikael, eu atuo na área de engenharia de aplicações da SKA e hoje nós vamos falar do design e otimização de arquivos STL para impressão 3D. Como protagonista disso tudo, nós temos uma solução chamada Materialize Trimatic. Mas o que de fato é o Materialize Trimatic? Em resumo, o Trimatic é uma solução de manipulação de arquivos STL pensado para engenharia. Então, diferentemente do que a gente está acostumado a ver no mercado, softwares de manipulação de arquivos STL que não são paramétricos ou não são nada paramétricos e também são de grande dificuldade de uso. A gente precisa ter diversos movimentos, diversos recursos, e a gente não consegue retornar, por exemplo, muitas vezes a coisas que nós fizemos, como numa estrutura de árvore de construção, por exemplo, ou algo nesse sentido. Não tem nada nem parecido com isso na grande maioria das soluções. Já o Trimatic, ele apresenta muitas dessas características. Contudo, para explicar isso de forma melhor e mostrar os principais tópicos, né, os principais pontos do Trimatic, vamos falar dele então em 3 pontos. Primeiro, a interface
né, muito amigável, interface de uso muito amigável. Não só isso, mas também a parte de texturas 3D. Como eu trouxe anteriormente, é uma parte que chama bastante atenção pela facilidade de uso. E também a parte de edição e correção de arquivos STL. Porque esse software, como eu disse anteriormente, ele é para manipulação de STL. Então, é como se eu estivesse mexendo num CAD, só que com STL em muitos recursos, na grande maioria dos recursos. Falando então em interface amigável, por que uma interface amigável, né? Por que nós trazemos dessa forma? Interface amigável essa porque ela é muito próxima ao que a gente tem num CAD. Nós temos todas as barras de recursos, enfim, e recursos apresentados da mesma forma que a gente está acostumado, por exemplo, com o software de CAD. Não só isso, mas também aqui, como vocês podem ver, até essa peça que está sendo movimentada ali dentro do software, ela é uma peça que sim tem um volume muito grande de triângulos pela sua quantidade de recursos, principalmente falando dos alívios, mas dentro do Trimmatic, isso tudo, como o Trimmatic entende essa matemática, simplifica essa utilização. Então é uma interface que se torna amigável, né? Eu não preciso exigir tanto do hardware muitas vezes, como acontece com o CAD, que às vezes a gente bota abrir um projeto muito grande, ou uma peça em STL com muitos triângulos e pode demorar muito tempo. Com o Trimmatic isso acontece de forma extremamente amigável, como a gente viu aqui. Não só isso, mas como eu trouxe anteriormente, toda a parte de textura 3D. Como eu apresentei aqui na parte superior dessa face desse pedal, né? Que nada mais é isso do que um pedal. Isso tudo é feito em 3 passos muito simples, se nós formos agrupar esses passos, né? Primeiramente a gente seleciona, escolhe a superfície que a gente quer, vai criar um mapa nessa superfície a partir dessa seleção, mas depois vai aplicar um segundo passo, né? Que seria então a aplicação de uma textura 2D. Uma textura basicamente diferenciada por cor, uma cor mais escura de uma cor mais clara, nesse caso, por exemplo, preto do branco. E a partir disso a gente cria uma textura 3D. Então é possível criar todos os tipos de textura possíveis, desde uma textura, por exemplo, parecido com blocos, né? Esses blocos tijolos que a gente está acostumado a ver, por exemplo, na construção civil, enfim, até texturas como essa, em formas de pirâmide, como foi nesse caso do pedal. Então aqui eu trouxe também, para exemplificar isso, um outro exemplo, para mostrar o poder desse software, né? Aqui a gente tem uma superfície que ela é uma superfície que não é completamente regular. Aqui um painel, por exemplo, de um veículo, onde foi mapeado esse painel, foi selecionado então essa superfície toda. As partes que não estão selecionadas são as partes que eu não quero aplicar a textura, no fim das contas. E a partir disso eu consigo, selecionando a altura que eu quero, né, de uma extrusão ou de um rebaixo para essa textura, eu consigo construir essa textura de forma muito simples, em alguns cliques. E isso tudo conseguindo refletir no meu arquivo STL. Isso é muito útil, por exemplo, na indústria automotiva, quando nós estamos falando da linha de ponte para produção, por exemplo, que a gente costuma chamar de fábrica piloto, onde eu vou fazer a prototipagem de algumas peças, o estudo de montagem de algumas peças. E para fazer esse tipo de coisa é muito difícil, né? Pela impressão 3D. Imagina eu abrir um CAD, fazer esse tipo de textura no CAD, salvar em STL, vai ficar um STL muito volumoso, né? Falando de triângulos, e isso acaba dificultando a utilização muitas vezes no software e dificultando a impressão, né? Falando dessa parte da impressão 3D. Então, com o Trimmatic isso tudo acontece de forma muito simples. Então é possível ter essa aplicação de texturas em diversos tipos de texturas diferentes. Basta eu ter uma imagem 2D qualquer e a partir daquela imagem eu consigo fazer uma textura conforme a minha necessidade. Nesse caso ficou parecido com couro, mas poderia ser uma textura de outra coisa, né? Não só isso, mas também a parte de correção e edição. A gente sabe que muitas vezes os STLs, eu peguei um STL, recebi um STL da engenharia, ou a engenharia gerou um STL e não tem mais o arquivo CAD, ou recebeu de um fornecedor específico, enfim.
E esse arquivo STL está muito ruim, com triângulos virados, com muitos ou poucos triângulos, facetado, que a gente costuma chamar, né, muitas vezes, e é preciso fazer a correção dessa peça. Ou muitas vezes eu recebi uma peça e eu tenho que fazer a impressão dela, por exemplo, e faltou um chanfro nessa peça para ela ficar de fato funcional. Eu tenho que pegar o meu CAD, abrir o CAD, arrumar e salvar esse STL de novo no fluxo normal de trabalho. Mas utilizando o Tourmatic a gente consegue fazer de uma forma otimizada, muito melhor, e dentro desse mesmo ambiente que a gente está tratando o arquivo STL. Então, aqui eu trouxe um outro exemplo, onde nós temos uma peça que também não é uma superfície simples, né? Uma superfície aqui de uma peça que foi otimizada, foi feita uma análise e uma simulação, e por exemplo aqui foi gerado um chanfro de forma muito rápida, tudo isso dentro desse mesmo ambiente. E percebam que a gente tem um monte de recursos aqui, né? Aqui a gente está fazendo um alívio de massa, então eu estou deixando a peça oca. Eu consigo fazer isso tudo dentro desse mesmo ambiente. Além disso, como eu falei anteriormente, a gente tem diversos recursos, desde uma revolução, como a gente já está acostumado a ver num software CAD, até uma extrusão, operações booleanas de adição e subtração de corpos, muito utilizados, por exemplo, na hora de criar um macho-cavidade ou algo nesse sentido. Então, com o Tourmatic, a gente consegue fazer isso de forma muito fácil, utilizando arquivos STL. Além disso, como eu acabei de falar, a gente tem essa possibilidade, coisas como isso. Imagine o seguinte, eu recebi uma peça e eu vou fazer lá uma situação onde eu tenho um molde piloto para 2, 3, 4, 20 peças, vamos lá. E eu tenho material na minha impressora 3D que vai resistir a essa temperatura, que vai resistir, enfim, a esse processo, mas eu só tenho uma STL da peça que precisa ser feita. Com o Tourmatic eu consigo fazer essa peça até mesmo considerando estruturas internas, né, canais internos de resfriamento. Eu consigo fazer isso tudo, todo esse bloco, com essa estrutura, com a cavidade, dentro de um software que está lidando com STL. Isso mostra muito do quão poderoso pode ser esse software com recursos voltados para engenharia. Mas agora pense em uma outra situação. Por exemplo, eu tenho uma superfície, um produto que não é orgânico, eu trabalho com alguma coisa que de fato não segue o modelo paramétrico, de certa forma. Como por exemplo, a gente tem aqui um crânio com uma prótese. E eu preciso projetar essa prótese para fazer um estudo específico. Por exemplo, que eu vou fazer uma impressão 3D posterior. Com o Tourmatic é possível criar essa prótese de forma muito fácil, considerando apenas poucos passos também, onde eu consigo copiar a geometria. Nesse caso, eu copiei a geometria do outro lado desse crânio, né? E a partir dela, eu criei essa prótese. Isso tudo lidando com um STL dentro de um ambiente único. Eu estou no mesmo ambiente. Antes eu mostrei ali, né? A gente tinha aquela interface com os recursos. Basicamente eu troco a aba de recursos e eu tenho um recurso para edição, um recurso para correção, tudo isso em um mesmo software, de novo, trabalhando com arquivos de malha, arquivos STL. Então, de novo, né, é uma solução que possibilita, com uma interface extremamente amigável, a criação de texturas 3D, a edição e correção de arquivos STL, e muito mais. A gente tem uma ampla quantidade de recursos, nós poderíamos ficar falando horas sobre a quantidade de recursos e os recursos específicos que o Tourmatic nos oferece e pode agregar valor ao seu negócio, por exemplo. Mas esses são os principais tópicos e que podem, de fato, ajudar no seu produto, por exemplo. Então, isso é só a ponta da iceberg, existe muito mais do que isso. E se você quiser saber mais, basta entrar no nosso site www.ska.com.br, entrar em contato conosco e a gente conversa. Muito obrigado!